Santo, glorioso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Pai, abençoe o servo do Senhor, que trará para nós a palavra santa e bendita do Senhor. Importante tema, onde muito rimos, muito falamos, muito brincamos, quando falamos que sogra não se dá bem com nora. Mas, meu Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor, eu peço que fique bem esclarecido que o Senhor fez tanto uma quanto o outro também, o sogro e o genro, e que, Pai, todos sejamos abençoados pela palavra do Senhor que sair da boca do servo do Senhor. Nos ajude, através da vida do servo do Senhor, irmão Guilherme, que nos trará o ensinamento de hoje. Que o Senhor nos dê da paz do Senhor, perdoe nossas falhas, Senhor, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem nessa manhã tomar seus assentos, por favor. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês para hoje, num dia bem propício, falarmos a respeito desse relacionamento, Dia das Mães, o dia em que Deus nos permitiu homenagearmos aquelas que nos trouxe ao mundo e nos deu força, nos deu vigor e ensinamento, a fim de que pudéssemos seguir nesse caminho tão maravilhoso. Parabéns a todas as mamães, viu? Vocês são importantes em nossas vidas. Eu quero também aproveitar nesse momento, irmãos, para dizer para os irmãos que, como eu disse, é propício essa lição nesta manhã, porque toda aquela mulher que está aqui, que é mãe, certamente é nora. E se não é sogra, vai ser ainda, né, irmão Joviano? E esse relacionamento ele é muito importante, irmãos. É um relacionamento importante porque está unindo duas linhas diferentes. Ali está havendo um encontro de duas linhas diferentes, duas famílias diferentes se encontram ali. Ensinamentos, direcionamentos, caráteres, todas essas coisas se reúnem nessa união, né? Tão importante como a união dos filhos, mas importante a união dessas duas famílias, amém? Eu tenho meu genro, quando foi falar comigo, eu levei para a minha bibliotequinha ali e comecei a conversar com ele, bem sério, né, irmão? Eu não disse o que eu ia dizer, que a minha esposa não me permitiu, mas eu disse para ele assim, olha, cuida bem da minha princesa. Se tu entrar no olho do furacão, eu entro lá para te tirar. Agora, se tu não cuidar, eu sou o furacão. Amém? Então, irmãos, a importância que existe, como o irmão falou, não só da nora e da sogra, mas do genro, né? E do sogro também. Nós precisamos ter entendimento, irmãos, principalmente nesse ponto. Ali estão se reunindo duas linhas diferentes. Não existe uma só família que seja igual a outra na face da terra. E quando nós olhamos, irmãos, nesta lição de hoje, podemos entender isso. Que o principal objetivo desta lição é justamente trazer o nosso entendimento, as necessidades que temos, que de muitas vezes abrirmos mão de convicções falsas que temos em nossas vidas, para que possamos viver verdadeiramente, irmãos, a vontade de Deus para nós como família. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus tem uma história escrita para nós. Eu costumo dizer, irmãos, que enquanto estamos vivendo nesse mundo, deixa eu trocar aqui, irmãos, meus olhos. Quando estamos vivendo neste mundo, irmãos, nós muitas vezes adquirimos para nós conhecimentos que às vezes entristece a Deus e outras vezes não agrada a nós mesmos. Então, quando nós vimos o início desse relacionamento, volto a falar, duas linhas diferentes se ligando, nós precisamos peneirar esses sentimentos, conhecimentos e entendimentos pelo benefício da continuidade da maior criação de Deus, a família. Amém? Estamos falando aqui hoje do relacionamento que havia entre essas duas mulheres, de povos diferentes. Olha o que eu disse, irmãos. Nós temos aí a sogra judia, tá? As noras, ou esta nora particularmente moabita, da tribo de Moabe, que veio de um incesto. Mas mesmo assim Deus, pela sua incrível e infinita misericórdia, pela sua decisão de seguir os caminhos do Senhor ou do Deus da sua sogra, aprove a Deus preparar ali a nossa salvação, irmãos. Está dentro da história de Cristo para que Deus nos ensinasse que é preciso, torno a repetir, que nós venhamos muitas vezes a abrir mão de entendimentos errôneos, de decisões que não trazem
nenhum proveito para nossas vidas. Por isso, quando nós falamos neste relacionamento nora e sogra, nos dias atuais, continua ainda existindo, irmãos, aquilo que estava lá. Amém? Nós, às vezes, não queremos isso, né, pastor? Mas muitas vezes acontecem uniões, de famílias de religião diferente, de níveis sociais diferentes, de culturas diferentes. Mas para que haja um bom andamento dessa instituição maior criada por Deus, é preciso, irmãos, tomarmos reconhecimento. Porque quando olhamos para esta história, nós vemos uma mulher deixando todos os seus interesses culturais, familiares de lado e se rendendo à cultura de um outro povo para o meu e o teu benefício. Isso alegra meu coração, irmãos. Isso alegra meu coração porque me ensina que é preciso, muitas vezes, né, eu não disse para o meu genro aquilo, não, irmão, não se preocupe, mas muitas vezes nós precisamos abrir mão. Eu tinha essa visão. Né, o dia que chegar aqui vai ser assim. E quando chegou não era assim, irmãos. Foi como Deus quis que fosse, para que houvesse um benefício. Eu preciso trazer a minha filha de volta aos caminhos do Senhor. Eu preciso ganhar esse rapaz, e eu senti de Deus isso, e essa família para o Senhor. Por isso eu estou abrindo mão de muitas convicções que eu tinha. Não para desmerecer aquilo que é de Deus, mas para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos dar início então, irmãos, aqueles que têm a revista aí, né? Vamos fazer uma leitura rápida. Os irmãos que me conhecem sabem, eu gosto de escrever, irmãos. Eu não sou muito de falar, embora diga que eu falo bastante, amém? Vamos então estar lendo na revista, está escrito assim: nessa lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas, em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, neste drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, nessa introdução, as coisas que Deus nos ensina pela sua palavra. As coisas que nós podemos entender quando olhamos para a vontade de Deus para as nossas vidas. Outro dia falava com um irmão e eu dizia que ele dizia, o livre-arbítrio não existe. Eu digo, não, ele existe enquanto estamos longe dos caminhos do Senhor. Enquanto nós somos senhores da nossa vida, nós temos escolhas, né? Existe, inclusive, essa semana foi até um pouco debatido no grupo dos obreiros, né? 2 movimentos que separam a nossa linha de pensamento, o arminianismo, né? E o calvinismo, né? Um lá diz que a pessoa não tem livre-arbítrio. O calvinista não tem livre-arbítrio. Não. A pessoa tem livre-arbítrio até não aceitar Jesus, né? Que a graça de Deus pode ser rejeitada, nós sabemos disso. Temos experiência nas nossas vidas de pessoas que pereceram, irmãos. Aqueles dias em que fomos orar, oferecer Jesus, pereceram negando a Cristo. Não sei como foi os seus últimos momentos aqui na face da terra, porque eu estava junto. Mas nós entendemos assim. Mas a partir do momento em que nós nos dedicamos a Deus e entregamos os nossos caminhos a Ele, a nossa vontade tem de todas as formas de estar submissa a Ele. E quando nós olhamos aqui, irmãos, para este caso, quando esta mulher disse, como foi lido no texto áureo, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, ela começou a ser submetida àquilo que Deus exigia da vida daquele que seguia ele, no caso a sua sogra. E nós vemos aí que ela abandona o seu povo original para viver a vontade do Deus da sua sogra. Historicamente, o livro de Ruth descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo de Juízes. Essa história de amor que redime inicia quando Elimeleque parte de Judá e passa a residir com sua família em Moabe por causa da fome. O sofrimento continua a flagelar, pois ele e os seus 2 filhos morrem em Moabe, o que resultou em 3 viúvas. Se nós conhecendo a história, irmãos, do povo israelita, a viúva não tinha nenhum valor, né? A mulher, embora nós saibamos até aqui como uma homenagem, né, para as mulheres, se nós formos olhar
nos textos originais, na Torá, principalmente, nós vamos encontrar ali. E quando Deus coloca uma ajudadora, Ele coloca junto do homem um socorro, como que um exército de guerra. Isso alegra o coração das irmãs, amém? Vocês são um exército de guerra para nos auxiliar nas batalhas, amém? Por isso Deus as abençoe. E nós vimos aí, irmãos, agora 3 viúvas. Não tem mais o que fazer. Não há mais como fazer. É preciso viver. Quantas vezes, diante de situações da vida, nós chegamos a este ponto, irmãos? Eu creio que muitos irmãos aqui já passaram perdas de seus entes queridos, né? Quando eu fui, há muitos anos, esse mês eu faço 64 anos. Quando eu tinha 21 anos, eu casei, né? Durou 10 anos, infelizmente. E eu cheguei numa situação que eu pensei assim, o fim. Acabou, terminou, minha família terminou. Mas comecei a viver uma nova vida. E quando eu me voltei para Jesus, e aqui encontrei conforto, guarida, consolo, bênção na minha vida. Então, quando nós olhamos para esta história, em que um homem, por não confiar em Deus, né, talvez o conhecimento que ele tinha de Deus não era como o conhecimento que nós temos, o seu envolvimento talvez não fosse ele, embora ele fizesse parte daquele povo que tinha sido escolhido por Deus para prosperar, para testificar para outras nações quem era Deus. Ele pode não ter pensado, irmãos, que Deus poderia ajudar e tomou uma decisão errônea. Mas graças a Deus, irmãos, que ele tomou essa decisão, porque quando ele toma essa decisão, vão para a terra desconhecida, lá seus filhos conhecem essas mulheres, perecem, e aí entra na história aquela família, né, que nos traz a ideia da remissão de pecado, que nos traz a ideia da remissão da dificuldade. Elimeleque nos mostra um tipo de Cristo nessa história. Boaz vem como tipo de Cristo. Elimeleque nos conduz até esse ponto pelo seu, eu diria assim, com um pouco de receio no meu coração, pelo seu erro de não consultar perdão a Deus sobre a situação. Ele comete um erro que termina de uma forma trágica, mas ali Deus nos ensina que é possível que mesmo em situação difícil exista um remidor que nos traga de volta para o convívio do Pai. Amém? Vamos adiante, irmãos, que o tempo anda. Tópico 1. A crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou a fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa de um mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento do material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Irmãos, quando nós olhamos aquilo que foi lido aqui, essa escassez de pão, nós vimos Deus agindo para mudar a história. Como eu disse alguns minutos atrás para os irmãos, quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, a nossa história é mudada. Nós olhamos, irmãos, quando Deus, isso é um pensamento meu pelo tempo que eu tenho estudado. Nós nascemos e Deus nos escreveu uma história de vida. Amém? Nós estamos com a nossa história escrita por Deus. Ele quem escreveu. Mas se em um momento de nossas vidas nós tivermos, irmãos, uma mudança de direção, uma mudança na direção do nosso olhar espiritual, olharmos para Jesus, autor e consumador da salvação, e nós aceitarmos Ele em nossas vidas, nós estamos oportunizando a Deus de reescrever a nossa história, só que agora debaixo da sua vontade. Se antes era permissiva, agora é soberana. E a vontade soberana do Senhor é que todos, Ezequiel 23:18, todos venham a conhecer a verdade e não venham perecer no erro. Amém? Quando nós olhamos aqui, esse tópico, o que está inserido dentro desse texto,
está querendo nos dizer, irmãos, que é preciso entender. O irmão Rodrigo errou, mas nós somos um corpo só. Nós fizemos parte de um corpo só. Nós somos igreja. O pastor acertou, o irmão errou, errei, a irmã acertou. Deus vai corrigir o seu povo, para que todos tenham confiança nele, saibam que aquela parte das nossas vidas em que ele escreveu uma nova história está sob o domínio dele e o controle dele. Por isso aqui, ao final desse tópico, nós vemos o escritor dizendo: a bem da verdade nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina é para todos. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa muito boa que existe dentro da vida com Cristo: disciplina, irmãos. Disciplina, porque o momento em que nós tomamos uma decisão pelas nossas vontades, pelos nossos interesses, nós não temos muitas vezes, irmãos, tomamos a decisão, mas não temos condições de assumir as consequências. Mas quando nós entregamos a vida para Deus, e Deus trabalha em nossas vidas, capítulo 12, versículo 6 de Hebreus vai nos dizer que Deus, ele corrige aos seus filhos que mais ama, e açoita os que recebe por filho. Por quê, irmãos? Porque nós somos carentes de sermos disciplinados, ensinados a andar no seu caminho pela sua vontade. E nós olhando aqui a falta de pão na cidade do pão, irmãos. Parece controverso, né? Assim como mulher para uma cruz, e pela lei todo aquele que era feito maldito era pendurado numa cruz, para ser feito maldito. Mas veio bênção para nossas vidas. Parece contraditório, mas assim é o trabalhar de Deus. Nós não podemos questionar. A nós cabe, irmãos, aceitar e nos submeter para alcançarmos o objetivo. Esta é a mensagem desta crise que aconteceu ali. O objetivo de Deus precisava ser alcançado para aquele povo a qualquer preço. Eu torno a repetir, irmão, graças a Deus, porque foi através deste momento, desse trabalhar de Deus, que nós chegamos onde estamos hoje. Em condições de um povo que não fazíamos parte daquele povo ao qual estava destinado as promessas de Deus. Mas por um que tomou a decisão de deixar o seu povo, deixar todas as suas coisas, a sua glória e vida face desta terra, para nos redimir dos nossos pecados, Jesus Cristo. Por ele, irmãos, nós podemos entender que mesmo em meio à crise, irmãos, mas Senhor, eu não errei, quem errou foi meu irmão. Nós não somos um corpo, o corpo todo tem que ser novamente ajustado. Amém? Vamos para o segundo tópico, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Eu gostaria rapidamente, irmãos, só para que os irmãos entendam, né, os nomes. Olha os nomes que ele colocou nos filhos. Malom quer dizer doença. Quilion, definamento ou aquele que defina. Né? Até os próprios nomes que ele colocou nos filhos já nos traz a ideia de como Deus ia trabalhar, irmãos, naquela família, para que nós hoje, isso é o mais importante, fôssemos abençoados. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar a decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional. Parecia, né, irmãos? Quando estamos diante de um caminho difícil, sempre devemos buscar a orientação do Senhor. O caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viveza que envolveram a vida dessas famílias. Quando Elimeleque faleceu, e Noemi ficou viva com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com as 2 moabitas trouxeram a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas. No contexto da época, teriam enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra como a família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento das pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Nós olhando, irmãos, para esta crise que ali apareceu dentro desta família. E nós trazendo, irmãos, para os nossos dias, né? Eu até vou falar uma coisa aqui, ó, eu não tenho sogra, né? Minha sogra faleceu há muitos anos, mas lá naquele primeiro casamento que eu tive, que eu me dava muito bem com a minha sogra, e até hoje eu me dou com ela. Só que quando aconteceu o problema, irmão, o que aconteceu no relacionamento de mim com a minha sogra e com o meu sogro?
Eles tomaram o lado da filha deles. Eles ficaram com a filha deles. A minha mãe ficou do meu lado. O que houve ali, irmãos? Uma ruptura em que duas famílias sofreram. A crise se estabeleceu ali e as duas famílias sofreram pelas suas decisões. Amém? Por isso, nós olhando aqui nesse contexto deste tópico, é importante nós vermos, irmãos, e quando houve esse entrelaçamento das famílias, era preciso que houvesse, esta é a lição de hoje, mesmo que hajam problemas graves, é preciso que haja entendimento, irmãos. É preciso que haja entendimento para que as coisas não vão se distanciar de um centro, que são os filhos ou os netos desta união dessas famílias. Amém? Por que tantas crianças hoje sofrem no mundo, irmãos? Por que tantas crianças que muitos profissionais comentam, olha, isso aí é assim, essa criança tem isso, tem TDAH, né? Tem pensamento acelerado, é tudo, irmãos, a questão do relacionamento das famílias, porque hoje tá fácil, né, irmão? Ah, não gosto mais da Cátia, vou largar, Deus o livre, mas eu não gosto, vou largar ela, quero mais. E aí, irmãos, tem filhos que vão sofrer as consequências. Não é TDAH, não é síndrome de pensamento acelerado, não são esses problemas. O problema é que a criança não viu nada firme, o terreno firme no pisar. Por isso, irmãos, esta lição nos traz na decisão que esta mulher tomou de seguir a sua sogra, embora não houvesse netos. Ela nos mostra uma decisão que é preciso tomar para que não se rompa aquilo que Deus uniu. Amém? Vamos adiante aqui, irmãos, no tópico, no tópico 2, superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com as suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a tivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Lembra que eu falei, irmãos, quando entregamos os nossos caminhos na mão do Senhor, é preciso abrir mão das nossas vontades. O meu querer, os meus sonhos, obrigatoriamente, não que seja pecado nós sonharmos ou termos outros quereres, mas eles têm que, como cristãos que somos, seguir o plano de Deus para nossas vidas. Né? Porque Ele sabe o que faz, Ele sabe como direciona, Ele sabe para onde vamos, Ele é dono do futuro, Ele tem onisciência, Ele tem presciência, Ele sabe o dia de amanhã. E nós não sabemos. Por isso, a importância, irmãos, de nós nos submetermos. Vem do Senhor, Pai, é do Senhor, então eu vou me submeter. Porque algo de bom vem disso, amém? Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que diz, lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando eu falei no princípio, irmãos, o propósito do entendimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, que muitas pessoas não entendem e rejeitam, estava baseado nisso. O plano salvífico ao qual Deus já tinha preparado para toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me passar aqui, irmãos. Deixa eu me achar aqui. Nós estamos falando em as crises existenciais, né, irmão? Noemi foi dominada por uma crise existencial. Nós estamos falando num tópico que diz superando as crises existenciais. Noemi fora dominada por uma crise existencial de tal modo que via Deus como aquele que a abandonou. Deus jamais abandona os seus. Nós, muitas vezes, baseado no nosso entendimento a respeito das coisas de Deus, podemos imaginar. Deus me abandonou. Eu passei por uma crise alguns dias atrás e eu pensava, pastor, acho que Deus não está me ouvindo, Ele não está me olhando. Para honra e para a glória do Senhor, teve uma noite que eu cheguei a orar 3 vezes na madrugada.
Por 3 vezes me levantei para orar. E a crise ali, irmãos. O problema ali. E eu dizia, acho que Deus não está me ouvindo, hein, porque não está fácil a coisa. Mas nós temos que ter entendimento que todas as coisas que Deus faz são para o nosso benefício. Seus sentimentos, ou os sentimentos de Noemi, tornaram-se amargos. E Noemi não esperava mais nada senão a morte. Porém, sua nora Ruth foi capaz de, diante da crise de sua sogra, tratar tudo com uma visão de esperança, paciência e tenacidade. Aqui, irmãos, nós vimos um exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos ter esperança nas promessas do Senhor. Com paciência, esperar o momento de Deus agir nas nossas vidas. E com tenacidade, ou seja, com o nosso coração de uma forma bem profunda, irmãos. Voltando todas as coisas para Deus. Nos mantermos firmes, irmãos. Como Paulo fala lá no livro de Efésios, né, no capítulo 6, quando fala das armaduras de Deus em nossas vidas, eles olham, nós temos que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E depois ficar firmes, porque temos o entendimento que a vitória vem de Deus. Amém? Esses 3 atributos têm que estar na vida do crente. Imagine o estado de espírito de Noemi. Imagine a situação, irmãos. Que deve ter pensado que Deus a estivesse castigando. Porém, não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas situações. Porém, Deus estava trabalhando em sua vida a fim de que, em chegando o momento, todas as preocupações fossem transformadas por ele em bênçãos. A começar pela linda amizade que nasceu entre sogra e nora, pois dessa decisão tomada por Ruth, estava sendo selada a entrada de Davi em cena. Olha o que eu falei, irmãos, da salvação. E assim, o cumprimento da sua promessa de salvação. Ruth, como partícipe da linhagem de Davi, significava que pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande filho de Davi, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boaz, como parente remidor, é visto como uma prefiguração do grande Redentor Jesus Cristo. Diante dessa situação, irmãos, em que essas mulheres estavam passando, né, em que elas pensavam que estava perdido, Deus estava trabalhando, como volto a afirmar, para que nos dias de hoje nós tivéssemos acesso. Por entendimento, irmãos, não por extensão, mas por entendimento de que existe um Deus que cuida de nós. Amém? Vamos para o segundo subtópico. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Ruth declarou que de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o rei de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava um exemplo de uma mulher temente a Deus. Viram, irmãos, que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio àquele pensamento dela, né, essa crise existencial, dizendo, olha, Deus me abandonou, está tudo perdido. Ainda assim, irmãos, pela sua fidelidade a Deus, a sua nora viu, né, o que Deus fazia. Por isso, irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis hoje. Não é assim? Dentro da sociedade, já não podemos mais fazer muitas coisas que nós fazíamos, mas Deus é bom. Tudo isso, irmão, está nos planos de Deus. Todas essas coisas estão no controle de Deus. Por quê, irmãos? Porque em momentos de crise é que nós levantamos a cabeça para observar o que está na nossa volta. E nesses momentos de crise, o mundo está aí fora, irmãos, que está lutando e não sabe se olha para lá ou para cá. Mas quando olha, irmãos, encontra em nós segurança na nossa forma de servir a Deus. Segurança na nossa forma de sermos subservientes a Deus. A sua santa e poderosa vontade para com as nossas vidas. O povo que está aí fora, irmãos, vai ser ganho para Cristo, porque vão conhecer o nosso Deus. Tinha um pastor aqui na igreja, o pastor Davi Brandes, e ele dizia, é preciso que o mundo leia a Bíblia nas tuas costas. E eu levei tempo, pastor, para entender. É preciso que que o povo olhe para mim e veja
Mesmo diante da dificuldade, o Guilherme é fiel a Deus. Amém? Embora seja difícil, nós temos que lutar. Assim, esta mulher, nós vimos nesse subtópico, que a Ruth conheceu o Deus da sua sogra. Como ela conheceu? Não teve acesso a Deus, irmãos. Ela não orou a Deus. Mas ela viu a maneira como a Noemi se comportava diante da imposição de Deus para a sua vida. E ali ela teve conhecimento verdadeiramente. Esse é um Deus. Amém? Subtópico 3. Eu estou aprendendo aí ligeiro agora. Estou indo mais rápido agora. Subtópico 3. Unidas contra a crise. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a sua vida material, emocional e até espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando não nos deparamos com determinada crise, nossa visão, olha irmãos, isso aqui é muito importante. Até certo ponto é natural nós passarmos por essas crises, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Diante das dificuldades, muitas vezes, nós dobramos os joelhos, irmão. Não diante de Deus, mas para demonstrar como que uma forma que estamos rendidos diante dos problemas. Isso acontece muito, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos que ontem, pastor, estavam aqui, glorificando a Deus junto conosco. Se abateu a crise, irmãos. Não vou servir mais a Deus. Não é para mim. Essa luta que eu estou passando aqui, eu não estou suportando. Os meus pais na fé, o casal que me ganhou para Cristo, que me disciplinou, irmãos, hoje precisa de ajuda. E se separaram e sumiram. E eu tenho uma preocupação, eu tenho que achar eles para fazer com que eles vejam o que aconteceu. Por que, irmãos, o que aconteceu? Porque a crise se abateu. E eles não tiveram forças. E não acusamos ninguém, nem julgamos ninguém. Mas não, pode acontecer com qualquer um. Não tiveram forças, irmãos. O que o Satanás fez? Separou os dois. Um homem e uma mulher, pastor, de oração. Conhecedores profundos da palavra de Deus. Alguém pode dizer, não, eu também já fui assim, irmão. Não conhecia Jesus, não tinha. Satanás, eles abriram a brecha. Eu vim com a carona com o irmão, hoje de manhã cheguei cedo aqui e eu vinha conversando com ele. Eu abri uma fissura, irmão. Satanás vem e arrebenta com tudo. Eles abriram uma brecha, a mínima, e o inimigo destruiu a família. E destruiu a vida deles. Um jogado na bebida e ela na prostituição. Mas eu creio num Deus poderoso, irmãos. E pode fazer com que essa história mude. Basta que eles reconheçam. Eu creio que vão reconhecer porque eles conhecem esse Deus. Se eles estivessem unidos como estava aqui, a nora e a sogra, irmãos. Vocês já imaginaram, irmãos, se a Ruth tivesse ido embora também? Nós não teríamos essa história. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus tocou no coração de Ruth para que ela se mantivesse ali, longe da sua família, longe do seu povo, vivendo uma cultura diferente. Outro dia eu falava com o irmão Pedro no programa de rádio ali, a dificuldade, pastor, que é um missionário lá, chegar na Argentina ali, né? A cultura é diferente, irmãos. Completamente diferente. E tu não pode, embora muitas vezes tu siga aquela cultura, tu não pode te misturar com ela. Tu tem que ter muito tato, muita direção do Espírito Santo de Deus para que tu consiga chegar nas pessoas. Para que muitas vezes uma cultura que é contrária ao Evangelho seja deixada de lado. Eu tenho uma história, eu peço permissão aos irmãos para contar essa história rapidamente, de um pastor que foi na área mais setentrional da Índia, no fundo lá, e ganhou para Cristo uma tribo de índios, de nativos daquela terra, onde havia uma cultura, pastor. Esse testemunho foi contado em 1982 e 83, nos Gideões. Havia uma cultura ali, irmãos, que a mulher decente, ela mostrava os seios, mas escondia a canela. E as mulheres que não eram decentes, irmão, dizendo nesses termos, elas cobriam os seios e mostravam a canela. O que atraía os homens ali naquela região era a canela da mulher. E esse homem trabalhou, irmãos, trabalhou, mas não mudou a cultura.
Porque ele sabia que o Espírito Santo haveria de fazer a obra e esse homem adoeceu. Adoeceu muito grave. E aí mandaram buscar ele de volta para o Brasil. Para que a obra não ficasse solta lá, enviaram um missionário sem experiência. E o missionário chegou lá, pastor, e obrigou as mulheres a cobrir o seio. Sabe o que ele fez, irmãos? Acabou com a obra que o outro tinha feito. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando nesta manhã, nesta união que havia entre essas mulheres. A dificuldade dos missionários de ir até o campo missionário, irmãos, e não se misturar com a cultura, mas manter. E esta mulher, Ruth, o que ela fez? Abandonou todas as suas coisas, os seus costumes, a sua cultura para viver uma nova cultura. Amém? Que Deus possa estar iluminando, irmãos, as nossas vidas de uma forma especial em que venhamos a fazer a sua vontade e não a nossa. Que possamos ter entendimento das verdadeiras necessidades das almas que estão aí, das Ruths que estão por aí, para que elas possam olhar para nós e dizer verdadeiramente esse Deus aí é o real. Esse é o poderoso. Amém? Vamos adiante, irmãos. Terceiro tópico. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado hebraico é amarga. A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. A sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé. Como diz a Bíblia, o justo viverá da sua fé. A narrativa dessa chegada nos traz uma grande lição, a de que nunca, enquanto seres humanos, vamos ter pleno conhecimento do agir de Deus em nossas vidas. Tudo o que devemos fazer é confiar de forma incondicional, sabedores de que somos alvos das bênçãos do Senhor e que Ele é fiel para cumprir. Por isso, Paulo incita em Efésios capítulo 6, que devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar as provas, a fim de que possamos resistir nos dias maus e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Os irmãos lembram do tempo de colégio? Tem prova marcada. O bom é que tinha marcado a prova, né, irmão? Nós sabíamos, era nos entregue todo a histórico da matéria que ia ser cobrada naquela prova. O que nós fazíamos, irmão? Os seus irmãos, meu pai era muito rígido conosco, vai estudar. Ele tinha uma biblioteca, tinha uma mesa redonda dizendo, vai estudar. Tu não trabalha, tu não faz nada, teu trabalho vai estudar. E aí nós íamos, irmão, e nos preparávamos para as provas. E agora deixa eu me gabar um pouco, né? Eu fiz uma prova uma vez, irmãos, um exame final uma vez, de português. Chegava outubro, eram 4 notas no ano, chegava em outubro, eu já estava em férias já. Só estava indo para cumprir a tabela. Por quê, irmãos? Porque eu era inteligente, era bom? Não. Porque eu era cobrado para me preparar para a prova. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos. Capítulo 6, verso 13. Havendo feito tudo. E precisamos, irmãos, estar preparados. E nós temos reconhecido aqui, irmãos, que essas mulheres estavam se preparando ou sendo preparadas por Deus para viver aquilo que Deus tinha já preparado para elas. Ficou um pouco coloquial, mas é uma realidade. Elas preparavam para o que já estava preparado. Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus, irmãos, que se preocupa conosco como se fôssemos crianças. Eu disse, essa linguagem ficou meio coloquial, né, pastor? Preparados. Mas Ele nos prepara, irmãos, para que no dia sejamos preparados. Por isso é preciso olhar para as coisas, irmão, não com um olhar negativo. Meu Deus, e agora, irmão? Chegou o fim. Eu cheguei a um ponto na minha vida e disse assim, chegou o fim. Acabou, tem mais. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Mas a partir do momento, irmãos,
que assim como essas duas mulheres, olha que está escrito aqui, Ruth se tornaram uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus da sua sogra. No momento, irmãos, em que eu entreguei a minha vida para o Senhor, deixei de lado as minhas vontades e os meus quereres, e disse para Ele, toma conta da minha vida. Tem momentos, irmão, que a água está entrando já pela borda do barco, mas eu preciso confiar, irmãos, que é Ele que está enviando o refrigério. É preciso que nós, como homens e mulheres de Deus, tenhamos este entendimento, irmãos. O importante de tudo na nossa vida cristã é termos entendimento do que está aqui. Como ele fala para Ciro lá em Isaías 45, vou te dar os tesouros das obscuridades, conhecimento das coisas de Deus, irmãos, a fim de que possamos passar pela prova, sairmos vencedores, irmãos. Que Deus, Ele não se agrada, como os irmãos já sabem, de quem coloca a mão no arado e retira. E às vezes, irmãos, o caminho que estamos trilhando com o arado, ele é um caminho pedregoso, muita pedra de ponta, nós de pés descalços. O arado se torna pesado, nós ficamos, parece que fracos, mas não podemos desistir, confiando no Deus que um dia olhou para nossas vidas com amor e entregou o seu filho por um objetivo, irmãos. Por isso eu digo aos irmãos, como exemplo na minha vida, não sirvo para exemplo para ninguém, mas de todas as maneiras, abram mão muitas vezes, irmão, das coisas que vocês pensam. Né? Essa semana ali, o pastor postou ali, né? Eu postei no WhatsApp. Nós temos líderes, irmãos. Decisões nossas. Tá? Aqui está o meu líder do Casados ali, ó. A Cátia sempre cita, ó, o meu líder, ó, o meu líder. Decisões nossas em relação a casamento. Nós vamos falar com ele. Amém? Decisões nossas a respeito da nossa vida espiritual. Vamos falar com o pastor. Nós precisamos, irmãos, estar cientes disso. Há um conhecimento muito grande de Deus dentro da liderança da igreja. Para que eu e tu não venhamos a perecer, irmãos. Para que eu e tu possamos chegar de volta à terra do pão. Amém? Quem quer ir para a terra do pão, amigo? Eu quero, irmãos. Né? Eu quero estar lá com Ele, ser servido por Ele. O meu sonho é sentir o perfume de Cristo, é tocar nas suas vestes, irmãos. Esse é o meu sonho. Eu tenho aberto mão de muitas coisas na minha vida, porque eu entendi, irmãos, que esse entendimento é só dele. Amém? Vamos adiante então, irmãos. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Rapidamente, irmãos, quando nós nos reunimos entre irmãos, chega o irmão ali, irmão Alberi, eu estou com um problema aí. E o irmão Alberi vai, pá, Guilherme, esse problema é brabo, é grave, hein? Sei não, hein? Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu fui tirado por Jesus dentro de uma casa da religião. Eu estava um mês, irmãos, de me tornar pai de santo. A minha vida era imediatista, agora, eu quero agora. E quando eu cheguei ali diante de Deus, foi preciso que Ele fizesse uma mudança em regra na minha vida. Os cultos, irmãos, na Igreja Batista, onde eu comecei a frequentar, eu acho que os irmãos tinham trabalho, pastor, eu estava bem assim, ó. Quando eu saía dali, irmãos, parece que tinham derramado um balde de água, porque eu estava com a cara no pó, chorando, pedindo socorro para Deus. Com o tempo eu fiquei sabendo que o pastor daquela igreja, que hoje está com o Senhor, ele disse para um irmão assim, ó, vamos orar pelo Guilherme, mas eu acho que ele não vai conseguir. O que é isso, irmãos? Nós estamos falando aqui, irmãos, que nós precisamos chegar nesse lugar onde vão chegar pessoas que estão entregues aos seus problemas, sem uma mínima estima pessoal, irmãos. Olha o subtítulo, recuperando a autoestima. Pessoas que não têm esperança em mais nada, irmãos. E aí chegam e olham para a vida do Guilherme e vem o quê? Fracasso, reclamação, murmuração. O que essa pessoa vai pensar? Eu vou me embora. Isso é mentira. Esse Deus dele é de mentira. Ele não confia no Deus dele. Por isso, irmãos, quando nós olhamos aqui, que Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que havia esperança. É preciso, irmãos, que haja esse companheirismo com aqueles que estão lá fora. Esse aqui não entra aqui, pastor. Homossexual, bandido, não entra aqui. Irmãos, quando nós fazíamos trabalho nas Mascarenhas ali, quem é que ouviu falar no Felipe Camarão, né, irmão? O Felipe Camarão, eu conheci ele guri, irmão, depois se tornou um terror, né? Ele ia nos cultos, sentava lá no fundo, assim, nem me fale em nada, deixa eu ficar aqui.
Mas se não pode entrar, fica de olho nele. Não é assim, irmãos. É preciso que as pessoas que venham a nós sem uma estima por si próprio, que eles venham a nós e saiam com a confiança. Aqui é um lugar aonde eu vou me levantar. Amém? Vamos para o próximo subtópico. Perdão, vou continuar aqui só um momentinho, irmãos. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e autoestima. É muito importante que na família hajam pessoas dispostas a animar a outros. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu tenho dentro da minha família, irmãos. Nós somos uma família grande. Tem um irmão que é esotérico, ele trabalha com hipnose, ele confia nos extraterrestres e Deus. Eu sou bobo para ele. A minha irmã está seguindo a Jesus numa igreja. Eu não estou fofocando, estou constatando. Porque muitas vezes eu digo, meu Deus, como pode? A vida que ela leva não condiz com o que ela prega. Não estou fazendo fofoca da minha irmã, eu amo ela, Deus o livre. Mas eu vejo isso, irmãos. Um outro meu irmão, menor que eu, meu Deus do céu, irmão. Acho que ninguém aqui conhece ele, mas se vocês conhecessem, ficar com medo dele. O menor, ele vai para e ele me chama de tio. Tio, ontem. Vai lá outro irmão aí, é verdade, isso aqui. O outro, não, tu também falou a verdade. Não tem uma firmeza. Por isso eu digo para vocês, irmãos, é preciso que haja dentro da família alguém que direcione as coisas. Eu não abro mão, irmãos. Não abro mão. Vai almoçar todo mundo junto? Só um pouquinho aí. Traz a Bíblia aí, vamos ler a palavra. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus esse alimento aqui. Se ficarem bravos, ficaram, né, irmão? Se não ficaram. Porque é preciso que haja, irmãos, como nós vimos aqui, para que se recupere a autoestima da família. A minha mãe, esse ano, faz 96 anos. Está lá firme, irmãos, forte. É o centro da família. Eu disse para ela, o dia que a senhora for, mãe, nossa família se desfaz. Por quê? Porque não existe, irmãos, alguém que tome conta. E aí eu me levantei. Ou melhor, Deus me levantou. Eu vou tornar a unir essa família. Amém? Peço a oração dos irmãos que não vai ser fácil. Mas como nós estamos falando aqui nesse subtópico de recuperar a autoestima, é preciso que eles vejam em mim, irmãos, firmeza nas minhas convicções com Cristo, dentro do Evangelho, com aquilo que eu aprendi com Deus. Eu abri mão de muitas coisas, irmão, de um futuro brilhante. Os irmãos que me conhecem que sabem onde era para me estar agora. Mas eu decidi, eu quero servir esse Jesus aqui. O resto tudo é bobagem. Vai ficar aqui. Amém? Já estamos indo adiante. Subtópico 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Estava determinada e disposta para alcançar o seu objetivo. Ao ser notada pelos trabalhadores do campo e por Boaz, a moabita Ruth, agora convertida ao Deus de Israel, começa a ser alcançado pelas promessas do Senhor. Sem medo de ser feliz, enfrentou todas as situações que a sua condição de mulher e pobre se lhe apresentavam na nova empreitada. Certamente, Boaz, ao ver a sua determinação em cuidar da sua sogra, não pôde deixar de estender a sua mão em auxílio a quem demonstrava um coração tão bondoso. Mais uma vez, irmãos, eu vou brigar com o Rodrigo ali todos os dias. Os irmãos brigando, né? Isso acontece, irmãos. Eu já vi os irmãos batendo boca lá. Quem é? O Guilherme é cristão, é presbítero, assembleia, está batendo boca de soco com o irmão na rua lá. É preciso, irmãos, que as pessoas enxerguem em nós Cristo. Amém? Rapidamente assim. O coração de Deus tem que estar em nossas vidas. Conseguimos, irmãos? É difícil. Perdoar, aperfeiçoar o ato de doar algo a alguém. Principalmente a nossa compreensão, irmãos. Por isso, sejamos compreensivos para com aqueles que muitas vezes se nos impõem carga. Para que possamos representar Deus naqueles momentos difíceis.
Tópico 4, já indo para terminando aqui, irmãos. Ruth descobre o remidor da sua família. Ao se dispor a apanhar o resto de espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme entrava a lei. Aqui percebe-se que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios 8, 9. Os irmãos podem ler depois sobre isso aí. Vamos adiante aqui. Boaz redime Ruth e a Moabita. Boaz foi à porta da cidade. Irmãos, aqui eu não vou falar, não vou fazer a leitura, porque o tempo já tem saído, mas rapidamente aqui, irmãos. Tá? Havia uma lei, né? Eu apontei aqui esta lei em que Deus criou, né? Em Levíticos 25, 25 diz: se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virou o parente mais chegado e resgatará o que seu irmão vendeu. Havia uma lei para isso, irmãos. Havia uma lei em que quando uma pessoa daquela clã, daquela família estivesse em dificuldades e tivesse a desfazer das suas coisas, haveria obrigação, né? Como existe a lei do levirato, que o cunhado assumiria o lugar daquele do seu irmão que não deixou filhos. Ele assumiria o lugar de esposo da sua cunhada para que aquela clã não se perdesse. Então, quando nós olhamos aí, Boaz estava fazendo esse trabalho. Só que ele não ia casar com Noemi, mas sim se casar com Ruth, para que Ruth recebesse de volta a sua bênção, a qual Deus determinou. Por isso, irmãos, é preciso que nós venhamos a ter esse entendimento, irmãos. Eu sempre falo em entendimento, porque a única maneira de chegarmos ao conhecimento das coisas de Deus é quando o Espírito Santo de Deus mexe aqui dentro, irmãos. Tira o que não presta, tira o que está atrapalhando e coloca as coisas boas de Deus. Olha o que aconteceu ali, irmãos. Uma nora se submeteu à vontade de uma sogra. É difícil, né, irmão? Eu sei que é difícil. Eu tenho isso em casa também. É meio difícil. E para a mãe, eu ainda sou o bebezinho dela. Né? Para minha mãe, eu ainda sou o gurizinho dela. Cuida bem dele. Olha, tá doentinho, dá um chazinho. E a minha esposa não vê assim. Não, ele é meu marido. Então é preciso, irmãos, que nós venhamos a entender que existe um Deus, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, e pela ação do Espírito Santo, quer manter esta união. Nos alimentando, nos protegendo, nos amparando e nos preparando para aquele grande dia em que haveremos de chegar diante do Senhor. Amém? A conclusão nos diz assim: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e a sua sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus, e nós temos que fazer a vontade de Deus, irmãos. Isso aqui é para sogros e genros também, viu? Portanto, a vontade de Deus é que as sogras e as noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Em sua história de perdas e angústias, Ruth nos deixa uma lição. Quando nos rendemos a Deus, Ele honra o nosso trabalho e a nossa obediência, fazendo o impossível, se preciso for, para que alcancemos o fruto remidor advindo de Cristo na cruz do Calvário, a saber, a salvação. Amém? Eu espero ter trazido algo que me enriquecido a vida dos irmãos, aonde eu não alcancei, e peço que o Espírito Santo de Deus alcance esse entendimento do que é preciso fazer para ser redimido por Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.